Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde, mais um programa cheio de informações, cheio de dicas, cheio de oportunidades para você mudar de vida, para que você tenha mais saúde. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mamadeira e chupeta, são hábitos, são manias das crianças que realmente podem trazer alguns prejuízos e a gente precisa arranjar estratégias para mudar esse hábito das crianças. Também teremos aqui um papo muito interessante sobre o estresse ocupacional e intervenção vida e saúde. Hoje a gente vai tentar abolir o açúcar da nossa vida. O programa Vida e Saúde está só começando, a gente não pode esquecer de uma boa receita por aqui. Hoje você aprende patê de tofu. Muito bom, muito fácil de fazer e vai ser uma receita coringa para muitas outras aí do seu caderninho de receitas. Interaja com a gente através das redes sociais, novotempo.com/vida e saúde. Manda sua história pra gente através do Facebook, compartilhando as mudanças que você tem conseguido fazer na sua vida, as conquistas que você tem alcançado, para que você também possa estimular outras pessoas a mudar de vida, a viver de acordo com o que o Criador preparou para você, com o plano original de Deus para a sua vida, que é com certeza ter mais saúde. Agora eu quero conversar com a Alessandra Souza, ela que é odontopediatra. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom. Bem-vinda ao Vida e Saúde mais Obrigada. uma vez. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que as mamães gostam muito, que ajudam a acalmar os bebês, que ajudam a passar uma transição da mamada do peito para a mamada da mamadeira, chupeta e mamadeira. Olha, é um assunto difícil, É difícil, polêmico, muito dividido. Porque muitos profissionais se diferem nessa parte de opinar, de a favor ou não da chupeta. Mas o que a gente não pode deixar de falar é que ela tem benefícios, né? Então, até tem pesquisas que mostram que a chupeta, ela é um analgésico muito potente. Inclusive, depois de procedimentos invasivos, cirúrgicos, a gente recomenda que a mãezinha leve a chupeta para o consultório e dê para a criança para ela acalmar. Se sentir acolhida, se sentir acolhida. Feliz e se sentir confortada. Verdade. Usar chupeta e mamadeira por um longo período pode realmente gerar problemas para a arcada dental, para a saúde bucal da criança? Traz sim. A partir de 1 ano e 6 meses já começa a ter deformidades ósseas devido à chupeta. E quanto mais tempo passar, mais difícil é da mãezinha tirar a chupeta e mais deformidade óssea acontece, que é a famosa mordida aberta. Tem alguns casos que, removendo esse estímulo da chupeta, o osso volta para o lugar. Que Até bom. os 3 anos de idade, a gente consegue ver uma melhora. Mas depois disso, a chance do paciente precisar de usar um aparelhinho para corrigir é muito grande. Agora, me fala uma coisa, o uso da chupeta, o uso da mamadeira, depende muito do grau do uso da criança. De criança para criança, a dependência varia. Então, tem criança que pega a chupeta só para dormir, no momento de dormir, e não fica chupando a noite inteira. Ela solta a chupeta. Solta sozinha, né? Esse tipo de intensidade do uso acaba também sendo mais favorável ou desfavorável no caso do uso muito intenso? Acontece sim. Cada criança tem uma necessidade de sucção. Algumas até dentro do útero, a gente vê no ultrassom Chupando que já está com o dedinho. Então, a sucção é assim, natural do bebê. É patológico, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado de tirar na hora certa. Tem até a questão da parte psicológica. Quanto mais tempo a criança criar esse vínculo com a chupeta, é mais difícil. Mas uma hora que tirou, não pode colocar de novo. É verdade, não vamos retroceder, não. É difícil, mas precisa fazer. Agora é o seguinte, doutora, muitas crianças que chupam chupeta ou que chupam até o dedo também, a gente não vai focar muito no dedo hoje, parece que tem os dentes que vão para frente. É essa modificação que você está falando do osso? Isso. Tanto a mordida pode ficar aberta, então quando a criancinha fecha a boca, os dentinhos não fecham, fica bem o formato do buraquinho da chupeta mesmo. Sim, ela fica mais bicudinho, isso, assim, né? O formato dos dentes. E o dedo também, porque quando a criança coloca o dedinho em boca, a força é para frente. Então isso estimula o crescimento para frente mesmo da arcada dentária. Então, teria uma idade limite para a gente, de repente, abandonar a chupeta e a mamadeira também? O prazo máximo da chupeta é até os 3 anos. Depois disso, se torna muito mais complicado essa transição, essa ruptura, né? E traz muito mais problema ósseo. E a mamadeira também entra no mesmo esquema? Então, a mamadeira é um pouquinho diferente, porque a gente recomenda a troca do
peito já para o copinho. Verdade. Que a gente chama de copinho de transição. Então a gente não é muito a favor da mamadeira, até porque o conteúdo dela geralmente é rico em sacarose, em carboidrato. Aí entra na questão da cárie de mamadeira também. Que precisa ser avaliada e precisa ser cuidada muito bem. Agora é o seguinte, e a ortodontia? Ela pode ser feita em criança mesmo com os dentinhos caindo, porque a gente tem a impressão de que aqueles dentinhos, os dentes de leite, são tão transitórios, né? Não compensa fazer muita coisa, mas compensa entrar com ortodontia? Olha, compensa, viu? Hoje a gente tem a parte da ortopedia. Então a ortodontia se divide em duas áreas. A ortodontia para dentes permanentes, que não vai ter mudança óssea. Okay. Então para aquele paciente que já tem a dentição permanente completa, já tem 14 anos de idade, está tudo formado. Tá. Então a ortodontia só vai alinhar. Por isso que tem adultos que precisam fazer extrações, que é para corrigir mesmo o posicionamento. E a ortopedia é na fase da criança que está em crescimento. Então a gente consegue remodelar o ossinho. É mais fácil porque o osso está mais mole, está em transição. É verdade. E, inclusive tem maloclusões que a gente fala, aquele paciente que a gente fala classe 3, que é mais queixudinho, que a gente só consegue arrumar nessa fase. Depois que se torna adulto é só cirúrgico. Muito mais então, traumático, muito mais difícil de tratamento, né? Então a gente precisa começar desde cedo fazer uma avaliação, orientação. Seguinte, hoje a gente percebe que muitas crianças têm perdido, na verdade a gente percebe que elas nascem, os dentinhos começam a nascer cada vez mais cedo e também elas acabam perdendo os dentes cada vez mais cedo, os dentes de leite, vamos falar. Antigamente a gente ouvia falar que as mães, olha, meu filho perdeu o dente com 7, 8 anos, Verdade. o primeiro dentinho. E hoje está bem diferente, né? Por que isso está acontecendo? Essa precocidade também na saúde não, no surgimento dos dentes. Não só no surgimento dos dentinhos, Teru, mas no desenvolvimento inteiro da criança. Hoje a puberdade começa bem mais cedo. E isso está relacionado à alimentação. Olha só! Então hoje o que acontece? Tudo é mais fabricado do que cultivado. Então a verdura tem agrotóxico, tem a parte de suplementação, de hormônio nos alimentos, no bovino. Então tudo isso acaba indo para o organismo da criança. E a gente comenta que todo esse hormônio exógeno que vem de fora contribui para essa precocidade. Então hoje a gente encontra no consultório crianças de 5 aninhos já com a primeira janelinha. Mas o que acontece de ser mal isso? Como a criança não tem um comportamento de higiene bem formado, ela ainda é muito nova para um dente permanente que está nascendo, então a gente precisa ter cuidado redobrado. Então dá para dizer que uma criança que de repente nasce os dentinhos mais tardiamente, sei lá, com uns 8, 9 meses, essa criança a gente pode até considerar privilegiada? De certa maneira, sim. Porque a necessidade nutricional vai ser suprida através do peito, porque ela ainda não tem dentinho. Então, uma vez que nasce o dentinho, é hora de fazer essa troca de alimentação. E na questão da saúde bucal, quanto mais tarde ter o dente, que é o hospedeiro da cárie, mais tarde a criança pode ter um risco de cárie. Tem que tomar cuidado. Precisa tomar. Agora vamos falar um pouquinho daqueles dentinhos que caem e aí os permanentes que demoram a surgir. É normal? Isso aí é bom ou não é legal? Caiu antes da hora? Como é que funciona isso? Então, a dinâmica da esfoliação é o seguinte, o permanente sempre nasce embaixo do dentinho de leite. Então, por isso que quando o dente de leite cai, a gente não vê raiz. Porque quando ele começa a forçar para subir, é como se a raiz do dente de leite vai se desfarelando. Então, ele perde a sustentação e cai. Então, geralmente caiu, logo em seguida já erupciona. Quando a gente nota que o paciente demora muito para ter esse dentinho permanente em boca, a gente precisa lançar mão de alguns artifícios, alguns recursos. Então, a gente tem procedimento de ulectomia, holotomia que a gente fala. E o que é isso? O que é isso? A gente abre uma pequena incisão, faz um corte ou remove parte dessa gengiva fibrosa para dar espaço para esse dentinho sozinho erupcionar. Tem um tempo limite? Então, o tempo limite a gente precisa ficar de olho quando cai esse dentinho. Então, a gente radiografa para ver o quanto de raiz que está formada. Então, precisa da radiografia para a gente avaliar. Se a gente nota em radiografia que está na hora de fazer a ulectomia, que já passou muito tempo, aí a gente indica esse procedimento. Tá certo. Agora eu quero saber o seguinte, arrancar dente
Tem vários métodos. Amarra, bota na porta, coloca na porta, fecha a porta. Não, é a mãe que arranca, é o pai que arranca. Isso é correto, traz prejuízos, existe uma maneira correta de fazer, tempo certo de fazer, porque às vezes a gente percebe que o dente nem tá tão molinho, mas aí o pai ou aquele tio quer ter aquela coisa, vamos tirar logo, vamos tirar logo. Tem um jeito certo de fazer? Então, a gente sempre espera que o próprio organismo da criança, na hora certa, expulse esse dentinho. Mas quando a gente nota que ele está muito mole, interferindo na higienização, porque quando fica muito mole, as crianças têm até agonia de passar escova, inflama. Então, a gente recomenda sim que elas estimulem a amolecer esse dentinho em casa. Mas tem a hora certa realmente. É só quando ele começa a ficar bem molinho. Porque tem crianças que têm uma ansiedade de ficar de janelinha. Eu vejo no consultório, elas perguntam para os amiguinhos da escola, ficam ansiosas. Gera até uma concorrência, isso, uma né? Concorrência. Quem caiu primeiro, quem não caiu ainda. Mas a gente tem a hora certa de estimular em casa, não é logo quando começa a ficar molinho. E nada de machucar, né, gente? A gente precisa respeitar o tempo de cada organismo. Cada criança vai ter o seu tempo certo. Alessandra, muito obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. Foi um prazer. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta vai ter intervenção Vida e Saúde. Você precisa ficar ligado, porque a gente vai ver como eliminar o açúcar da nossa vida no dia a dia. Não sai daí não que a gente já volta. Em que momento você sente necessidade de estar comendo doce? Depois do almoço eu tenho muita vontade de comer algum doce. E que tipo de doces assim você consome? A gente sabe que hoje em dia quando a gente fala em doce não é só o açúcar lá do açucareiro. Praticamente todos os alimentos industrializados contêm açúcar. Mas você sente vontade assim e você comentou que se abastece. Se abastece de que tipos de doce? Meu problema é chocolate. E o que eu mais gosto, que eu tenho comido muito nos últimos tempos, é trufa. Então eu já aproveito na loja, compro várias trufas para durante todos os dias da semana. De vez em quando eu como leite condensado, mas é bem de vez em quando. Meu problema era o chocolate mesmo. Você sente que costuma descontar um pouco do estresse do dia a dia, da ansiedade nos doces? Então, como eu tenho uma rotina um pouquinho cansativa, então eu acabo descontando bastante nos doces. Então, quando eu fico muito nervosa, principalmente quando eu tô com muito sono, porque como eu acordo muito cedo, vou dormir muito tarde, eu passo momentos de sono durante o dia. Então, eu acabo usando a bala e o chiclete para conseguir controlar esse sono. E depois do almoço, esse sono é absurdo. É um sono que eu não consigo controlar. Independente do que eu for almoçar. Mesmo sendo uma coisa leve, uma coisa que seja mais assim pesada, eu tenho muito sono depois do almoço. Para tentar controlar esse sono, eu acabo comendo chocolate, porque eu sinto que ele dá uma ajudada. Mas eu acabo tendo sono durante todo o dia.